Eu vou mostrar para você o peso específico dessa sobrinha aqui, para a gente ver quanto a gente está perdendo de material. Ó, o peso específico de uma pastilha que a gente tem no caso essa aqui é a pastilha da GC, a gente tem 3,2, tá? 3 gramas ponto 2. Uma sobra dessas aqui, vamos ver quanto que dá o peso. 3,2 também, é o equivalente a uma pastilha, ó. Então a gente perde em torno de uma pastilha aqui se a gente for jogar fora, tá? Eu destaquei um bloco aqui, um bloco inteiro. Olha a equivalência de um bloco inteiro, tá? O peso dela. Ó, vou pegar uma pastilha nova aqui para a gente fazer a pesagem. Pastilha, em 2 pastilhas novas, vamos ver o peso dela. O peso de 2 pastilhas novas, o peso dela é 6,2. Agora o peso de um bloco desse daqui, ele pesa 8,5. Isso significa que ele tem 2 pastilhas e meia. É muito material. A economia de material é muito grande. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Sou Joselito Moreno e esse é seu canal Link Prótese. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os materiais que a gente vai usar para fazer a injeção do nosso bloquinho de fresadora, tá? Primeiramente a gente vai usar as sobrinhas, né? As sobras de CAD que você tem à disposição. Eu vou te ensinar na próxima aula a tirar a base de metal, tá? Mas nessa primeira aula eu vou te mostrar os materiais que a gente vai usar, que a gente vai utilizar. Primeiramente as nossas sobras de CAD, tá? Eu vou utilizar também um anel específico para injeção de sobras de CAD, que é esse anel aqui, que você encontra no Mercado Livre. Você encontra esse anel aqui no Mercado Livre. Ele é um anel de 14 milímetros, ele é diferente do anel comum, tá? Ele é um pouco mais grosso, ó. A base do anel comum para injeção de pastilhas, ela é desse diâmetro, o diâmetro de uma pastilha. Já a base de um anel de sobra de CAD para fazer injeção de sobras de CAD, ela é mais grossa, então você pode fazer uma injeção numa sobrinha, ela entra facilmente no anel, ó. O diâmetro dela é bem mais grosso, diâmetro de 14 milímetros. Em relação ao de pastilhas, ele é bem mais grosso. Vou deixar o link do nosso curso abaixo, tá? Ele está num preço bem bacana. Então, a gente vai utilizar essa base de anel, esse anel específico, tá? Se você não tiver esse anel, antigamente eu fazia dessa forma aqui, ó, quadrada. Que dava a medida exata das sobras de CAD. Só que eu tinha que fazer um alívio em cera, porque como o anel é quadrado, quando a gente vai tirar um anel normal, quando ele endurece, a gente gira, né? A gente faz isso aqui para remover. Já no anel quadrado não dá para fazer isso. Aí eu tinha que fazer um alívio em cera para puxar, para a cera derreter e ela puxar, fica mais fácil. Mas não dava certo, aí eu pesquisei e achei esse anel. A gente vai usar o material ao ser utilizado, vai ser as sobras. A gente vai usar também nas próximas aulas, uma balança de precisão, tá? O material que eu uso, o revestimento que eu uso é o Gilvest, mas você pode usar a marca que você já está acostumado a usar. O que eu vou usar nas próximas aulas vai ser esse revestimento, tá bom? E aí eu vou te ensinar a fazer a injeção das sobrinhas de CAD. E também eu vou te ensinar nas próximas aulas a fazer a mola de contenção, olha que legal. Essa mola de contenção você coloca dentro do anel
para evitar algum tipo de rachadura ou trinca no anel. E se acontecer isso, que ele não venha quebrar, tá? Essa molinha aqui já me livrou de muitas situações. E eu vou te ensinar a fazer ela com um material bem bacana, um material bem barato e simples de fazer, tá bom? A gente vai fazer essa molinha e eu vou te ensinar também a gente fazer o molde. Eu fiz um molde com um êmbolo que vem no anel, e aí eu fiz o molde de 4 deles, para sempre que eu vazar, eu ter o molde para vazar, tá? É bem simples de fazer, eu vou te ensinar de uma maneira fácil e prática, tá bom? Aí você faz o molde e quando você vaza o anel, você vaza os êmbolos, para logo em seguida que você retirar o anel, você já coloca o êmbolo junto, tá? Um êmbolo de revestimento que é bem bacana, tá? E a gente vai utilizar também uma lamparina, tá? Para fazer para as próximas aulas. Olá, nessa aula de hoje a gente vai fazer como destacar essas peças metálicas aqui, tá? É bem simples, não tem segredo, tá? Eu vou te ensinar, você vai ver que é muito simples e muito fácil. A gente vai destacar eles para depois a gente ir para o forno, que é a próxima aula. Então antes a gente vai fazer agora destacar esse bloquinho, tá? Que é bem simples, vou te ensinar. Na lamparina mesmo, muito fácil, tá? Eu travei aqui na pinça, vou pegar um papelzinho para... Bem simples, olha, eu vou aquecer na lamparina até ele chegar a um ponto de ficar bem quente e soltar a peça, tá? Muito simples, ó, a gente vai aquecer até chegar num ponto que a cola desse bloquinho ele venha soltar. Então é muito simples. Ó, soltou já. Aí agora a gente vai remover. Primeiro a gente vai remover toda a cola da superfície dos bloquinhos aqui, que fica sempre o resíduo. Depois da gente remover, a gente vai fazer o próximo passo, tá bom? Então fique até a próxima aula. Nessa aula, a gente vai separar todos os blocos, as sobras de blocos que você tem. Eu separei esses 3 aqui, que são as minhas sobrinhas de bloco para essa aula, tá? E aí eu vou te ensinar a utilizar essa sobra. Antes de fazer isso, a gente vai fazer um teste aqui, tá? Antes da gente fazer essa aula de queima, a gente vai fazer um teste na balança. Eu vou mostrar para você o peso específico dessa sobrinha aqui, para a gente ver quanto a gente está perdendo de material. Ó, o peso específico de uma pastilha que a gente tem no caso essa aqui é a pastilha da GC, a gente tem 3,2, tá? 3 gramas,2. E uma sobra dessas aqui, vamos ver quanto que dá o peso. 3,2 também, é o equivalente a uma pastilha, ó. Vamos ver o que é essa outra aqui, ó. 3,1. Essa 2,8. Então a gente perde em torno de uma pastilha aqui se a gente for jogar fora, tá? Isso aqui é uma economia gigantesca. Olha, eu destaquei um bloco aqui, um bloco inteiro. Olha a equivalência de um bloco inteiro, tá? O peso dela 8,4. 8,4 é o equivalente
a mais de 2 pastilhas, tá? Vamos colocar 2 pastilhas simples da GC para a gente fazer a pesagem. Eu vou pegar uma pastilha nova aqui para a gente fazer a pesagem. A gente vai utilizar uma pastilha em 2 pastilhas novas. Vamos ver o peso dela. O peso de 2 pastilhas novas, que é o equivalente em torno de, a gente faz 10, 15 elementos com 2 pastilhas. O peso dela é 6,2. Agora o peso de um bloco desse daqui, ele pesa 8,5. Isso significa que ele tem 2 pastilhas e meia. É muito material. A economia de material é muito grande. Aí eu vou te mostrar agora como é que eu faço para saber a cor. Então eu só queria passar essa dica para você entender o quanto que a gente economiza. Por exemplo, se eu fosse usar um bloco desse aqui para fresar, eu ia utilizar só ter um elemento só e ia sobrar uma sobra dessa, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a aula de queima, tá? Então nessa próxima aula a gente vai fazer a queiminha desses materiais para a gente saber qual é a cor desses materiais. Então a gente vai fazer a queima de cristalização. O que é a queima de cristalização? É aquela queima que você faz depois que o seu elemento fresado, é aquela queima de cristalização. Então a gente vai fazer a mesma queima no bloquinho para a gente descobrir a cor, tá? Então vamos para a próxima aula que eu vou te ensinar o passo a passo no forno, tá bom? Nessa aula eu vou te mostrar como é que eu faço a cristalização dos elementos, tá bom? É bem simples. Eu vou posicionar aqui no forno a bandeja e agora a gente vai fazer a programação. A queima inicial é a queima normal, ou 650 ou 450, aí fica a seu critério, tá bom? A queima que você utiliza. No patamar 1 eu inicio a 450, tá? Então mantenho isso. No patamar 2 a gente vai colocar 850, tá? A gente vai queimar a 850 com vácuo, 55 por minuto. Velocidade de aquecimento 55 por minuto. Patamar, que é o tempo de permanência sob essa temperatura, eu vou colocar 10 minutos. Vou colocar 10 minutos, tá? E o vácuo, tempo de vácuo sob essa temperatura, eu também vou manter 10 minutos. Então praticamente é isso. Agora o tempo de subida de elevador, eu não preciso ter um tempo muito longo. Eu posso colocar em 4 e descida em 4. E praticamente é isso, tá? 850 temperatura final, tá? Então recapitulando, 450 temperatura inicial, 850 temperatura final, 55 graus por minuto, tempo de elevação, tá? A elevação por minuto, e a gente vai manter sobre essa temperatura 10 minutos e 10 minutos sobre vácuo, tá? Agora eu vou apertar Start aqui. Vamos fazer a queima dessas sobrinhas e na próxima aula a gente vê o resultado, tá bom? Que aí a gente chega ao resultado das cores das sobrinhas de bloco, tá bom? Olá, então feito a queima, chegamos ao resultado. Ela ficou esse aspecto aqui. Agora a gente vai saber qual é a cor. Então a gente vai pegar a nossa escala. Você pega a sua escalinha aí e a gente vai achar a cor pela escala, que é o mais
indicado, né? Essa cor é bem que a gente já está habituado a fazer, é o BL2, ó, é o HTBL2, tá? O HTBL2 e o HTB1, ó, é o HTB1 que estava entre as sobras. Então, como é que eu ia saber qual? Antes de fazer o processo de sinterização ou cristalização, a gente vai só saber a cor depois que faz o processo de cristalização, né? Então agora a gente sabe que pastilha é qual aqui, tá bom? Aí agora a gente vai para a próxima aula, que é a aula que a gente vai a mais esperada, né? Que a gente vai ao passo a passo de como que a gente vai fazer a injeção desses blocos. E eu vou te ensinar um passo a passo, de uma maneira bem simples, como que a gente vai fazer a injeção desses blocos. Esses blocos, o ponto de fusão deles é bem diferente do ponto de fusão de uma pastilha normal, tá? Então, é muito importante você entender isso, que o ponto de fusão de uma pastilha não é igual ao ponto de fusão de um bloco. Então, eu vou te ensinar o ponto de fusão exato. E entre eles têm pontos de fusão diferentes. Por exemplo, o bloco LT, ele queima diferente de um bloco HT. Então, é importante a gente entender isso, que aí eu vou te passar todo passo a passo e os padrões de temperatura para cada bloco, tá bom? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? E se inscrever no canal. Se você gosta dos meus conteúdos, não se esqueça que eu sempre deixo produtos e links de cursos à venda na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe.